Olá, tudo bem? Para essa questão, a primeira coisa que a gente vai fazer é analisar esse triângulo aqui, ó. Uma coisa que você pode não estar muito acostumada é você tratar o torque com duas ou mais barras. Normalmente no torque a gente faz assim, ó. Tem uma barra, tem determinadas forças atuando aqui na barra e a gente coloca o torque, né, a partir do movimento de rotação que vai existir, né, com essa força em relação a esse ponto de giro, mas normalmente você trata apenas uma barra em relação ao ponto de giro, né? Existem figuras bidimensionais, como é o caso desse triângulo aqui, em que ele tem o ponto de giro e vai ter mais barras para você analisar. E tudo bem, tá? Você pode analisar tranquilamente. Pode ser algo um pouco estranho para você agora, mas a gente faz o equilíbrio da mesma forma. A gente calcula o equilíbrio dos torques e depois o equilíbrio das forças, tá? Você pode calcular normalmente pela fórmula normal do torque. Torque é igual a força vezes a distância vezes o seno do ângulo, não tem nenhum problema, tá? Daí você faz assim, ó. Pega as duas barras que estão ligadas ao ponto de giro e calcula a partir das forças que estão atuando nela. Como eu sei que esse aqui é o ponto de giro? Se eu pegar essa força e puxar para cá, vai acontecer o que? Ela vai girar com base nesse aqui, ficando igual a essa figura aqui. Percebe? Se eu pegar e puxar com uma força para cá, ela vai se aguentar nesse aqui e a outra pontinha lá vai levantar, né? E daí a gente vai continuar tendo todas as forças. Força F, força peso, força normal, força de atrito. Eu quero saber a situação para que no limiar do movimento eu consiga transladar, que é mover ela assim horizontalmente, puxar mesmo, né? Antes de rotacionar, que seria fazer essa volta. Qual seria o limiar desse movimento? Vamos analisar ele aqui. O limiar desse movimento seria quando ele já estivesse quase rotacionando, ou seja, quando já não existisse mais normal nesse ponto de apoio aqui. Vamos lembrar que a normal é a força de compressão em relação ao chão, né? Então, se eu tenho uma normal aqui, desenhei uma normal aqui, então eu estaria em equilíbrio. Conforme eu vou puxando, esta parte aqui vai deixando de comprimir o chão e toda a compressão, né, todo o apoio vai passando para esse ponto aqui. Então, essa normal aqui vai deixando de existir e vai passar a existir normal apenas aqui. Como a gente vai considerar, né, que o único ponto de normal é aqui, sendo a força de atrito Φ é igual a μ vezes a normal, né? Eu vou ter força de atrito só onde eu tenho normal. Por isso que eu tenho essa disposição de forças aqui. A força de atrito atuando aqui, a força normal, a força F e a força peso, tá? Daí aqui, ó, a gente vai calcular como? O torque, né? Em relação a esse ponto aqui. Se eu vou ter a normal só nesse ponto e a força de atrito só nesse ponto, então essas forças não exercem torque, né? Torque é igual a força vezes distância vezes seno. Se a minha distância em relação ao ponto de giro é zero, então o meu torque também é zero. Normal e força de atrito não exercem torque. Peso e força F exercem torque, porque a força F vai estar distante de um comprimento L. E a força a força peso, depois a gente vai ver que ela vai estar a uma distância L sobre 2, tá? E para o equilíbrio das forças, a gente também faz o equilíbrio das forças. Os dois equilíbrios são necessários. No equilíbrio vertical, a gente tem peso para baixo e normal para cima, então peso é igual a normal. No equilíbrio horizontal, a força F é igual à força de atrito, então F é igual a Φ. A partir desses equilíbrios, a gente vai lá e faz o equilíbrio do torque. Quando eu tenho aqui ela apoiada, né, a minha força-peso, que está puxando para cá, vai fazer ele girar nesse sentido aqui. Se eu pegar a força-peso e puxar, ela vai vir para cá, que é o sentido anti-horário. Se eu pegar a força-peso e puxar para cá, ela vai vir para cá,
que é o sentido horário. Então, são dois sentidos diferentes. O torque para um lado é igual ao torque para o outro lado. O torque da força F é igual ao torque da força peso. Esse torque da força peso, né, que vai estar atuando aqui, a gente calcula, tem duas formas, tá? A primeira você pode considerar que ela está nessa reta aqui, nessa direção, que ela se movimenta aqui no eixo principal. E daí você pode considerar que ela se localiza nessa barra aqui, que é a barra que vai estar em contato com o ponto de giro, fazendo 90 graus, e por isso a distância dela é L sobre 2. Mas existe a comprovação matemática disso, tá? A gente precisa saber bastante de triângulo para conseguir comprovar. Mas é o seguinte, em um triângulo em que ele vai ser equilátero, como que eu sei que é equilátero? Todos os ângulos são 60 graus, né? Aqui, ó, a gente vai ter a seguinte divisão. Essa altura aqui, esse aqui é o ponto central, tá? O ponto baricentro, centro de massa e tudo mais. Lembrando que no triângulo equilátero, todos os pontos são equivalentes, né? Todos eles ocupam o mesmo lugar. Baricentro, incentro, circuncentro e ortocentro, todos eles ocupam o mesmíssimo lugar, tá? Então, aqui, eu tenho 2/3 para cima e tenho 1/3 para baixo, a partir do ponto central, que seria onde o peso realmente se localizaria. Então, se eu vier aqui calcular a altura do triângulo equilátero, você lembra como faz? A altura é igual a L raiz de 3 sobre 2. Então, eu sei que esse total aqui é L raiz de 3 sobre 2. Tá? É a fórmula, mas pode ser demonstrada por Pitágoras. L ao quadrado, L sobre 2 ao quadrado e a altura ao quadrado. Aí, aqui, eu sei que esse total é L raiz de 3 sobre 2, mas eu sei que daqui para cima é 2/3 e daqui para baixo é 1/3 dessa altura. Então, eu venho aqui e calculo quanto que é 1/3. 1/3 da altura, né, é igual a 1/3 vezes L raiz de 3 sobre 2, que é igual a L raiz de 3 sobre 6. Então, eu sei que essa distânciazinha aqui é L raiz de 3 sobre 6. Como, né, essa distância média vai dividir ao meio, então fica o seguinte triângulo. L raiz de 3 sobre 6, L sobre 2, e daí aqui a gente tem a devida distância que ela vai estar do ponto de giro. Calculando essa distância, né, por Pitágoras mesmo, distância ao quadrado é igual a L raiz de 3 sobre 6 ao quadrado, mais L sobre 2 ao quadrado. L ao quadrado, né? Fica L ao quadrado, raiz de 3 ao quadrado fica 3, 6 ao quadrado fica 36. L ao quadrado e 2 ao quadrado fica 4. Isso é igual a D quadrado. Faz a soma de frações aqui, né? 36 é múltiplo dos dois, então fica 36 dividido para 36 dá 1. Vezes 3L ao quadrado fica 3L ao quadrado. 36 dividido para 4 fica 9, vezes L ao quadrado fica 9L ao quadrado. 9L ao quadrado mais 3L ao quadrado fica 12L ao quadrado sobre 36 é igual a D ao quadrado. 12 dividido para 36 dá 1 sobre 3. Então, distância ao quadrado é igual a L ao quadrado sobre 3, né? Simplifiquei esses dois aqui. Simplifiquei e sobrou 3 aqui embaixo. Então, distância ao quadrado é L ao quadrado dividido para 3. Passa esse quadrado, né? Passa uma raiz dos dois lados aí, a distância é igual a L sobre raiz de 3. Então, essa daqui é a distância realmente que vai acontecer. Aí, eu venho aqui e faço o torque do peso é força vezes distância vezes o seno do ângulo, né? O ângulo que ela vai fazer em relação a essa reta aqui vai ser de 60 graus. Por que que eu sei que vai ser de 60 graus? Lembra que todos os pontos são equivalentes? Esse ponto médio aqui, ele também divide o ângulo igual. Se eu tinha 60, então fica 30 para cá e 30 para cá. Então, eu tenho 30 graus aqui, tenho 90 graus, né, da reta com a base. Logo, me sobra 60 graus para eu ter que a força vai fazer em relação a essa reta. Seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. Então, eu venho aqui e faço o torque é igual ao peso vezes a distância, que é L sobre raiz de 3, vezes raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 corta com raiz de 3, fica peso vezes L sobre 2, tá? Essa daqui é a demonstração toda matemática de tudo que eu quero mostrar para você, que quando você tem uma força assim, basta você pegar e fazer, por exemplo, a força está vertical, né? Basta você pegar e fazer a distância horizontal dela
até o determinado ponto de giro, tá bom? Então, eu venho aqui e faço equilíbrio dos torques, o torque da força F. A força F, ela tá para cá, ela tem um ângulo de 60 graus, que tem seno raiz de 3 sobre 2, e a distância dela é L. Então, fica F vezes L vezes raiz de 3 sobre 2, é igual ao torque do peso, que a gente viu ali que é peso vezes L sobre 2 vezes 1, que é do seno de 90 graus que eu botei ali, né? O 2 está indo dos dois lados, então eu posso cortar. O L tem dos dois lados multiplicando, eu posso cortar. O 1 não serve para nada na multiplicação. Então, eu tenho que o peso é igual a F vezes raiz de 3. Passa esse raiz de 3 para cá, a força é igual a peso dividido para raiz de 3. Agora, eu venho aqui no equilíbrio das forças, né? Eu sei que na horizontal, força é igual a força de atrito. Então, se eu substituo, eu tenho que P sobre raiz de 3 é igual a força de atrito. Se a força de atrito é μ vezes normal, então eu tenho que peso sobre raiz de 3 é igual a μ vezes normal. Pelo equilíbrio das forças, nós sabemos que peso é igual a normal. Então, eu só venho aqui e substituo. Peso sobre raiz de 3 é igual a μ vezes peso, né? Que normal virou peso. Tenho peso multiplicando dos dois lados, eu corto. Se eu corto e não sobra nada, né, sobra 1, tá? Que quando a gente não tem, assim, a multiplicação, e em cima não sobra nada, daí é a mesma coisa que o 1, porque o 1 multiplica tudo, né? Então, se a gente pensar 1 vezes P, corta o P, sobra 1. Tá? Então, fica 1 sobre raiz de 3 igual ao μ. Eu não posso deixar assim nessa forma, né? Tem que racionalizar. Então, raiz de 3 sobre raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 fica 3. 1 vezes raiz de 3 fica raiz de 3. Então, o μ é igual a 1,7 sobre 3, que dá 0,57. E assim a gente tem o coeficiente de atrito, tá bem?